Mega Tubarão agora, Gamera chegando no Netflix em breve, e ainda Godzilla vs Kong 2, Novo Império no ano que vem. Nessa onda de monstros gigantes, vamos continuar conhecendo alguns bons filmes dessas criaturas, que estão disponíveis, inclusive, aqui oficialmente para o Brasil. E eu já falei para vocês de Selvagem Shenlong, o do gorila chinês, e hoje eu vou falar sobre Tubarão Terrestre, filme de 2020, também de origem chinesa, disponível gratuitamente, inclusive, no canal Yoko do YouTube, onde temos uma equipe tendo que lidar com um tubarão, onde foram realizados vários experimentos genéticos que acabaram saindo do controle, e a criatura, além de virar uma fera assassina, ela agora também caminha em terra. E o que ele pode nos oferecer diferente, né, Luiz? Afinal, a gente já tem o filme Tubarão de Areia, que temos aqui no Ocidente. Temos ainda o Avalanche de Tubarões, que é um filme que é justamente de tubarões na neve. E será que esse filme tem alguma coisa que pode nos fornecer? Pois bem, detalhando um pouquinho mais a trama, mas sem dar spoilers, mas falando das coisas interessantes, e a partir daí a gente fazer algumas discussões bem bacanas que dá pra fazer, é o seguinte: aqui nós temos um grupo cuidando teoricamente de um tubarão, onde estão fazendo uma série de experimentos que, em teoria, é para poder pegar e fazer uma criação de tubarões capazes de produzir uma substância que seria efetivo na luta contra o câncer, meio que a grande fórmula que é salvar a humanidade do câncer. O que você já vê a partir daí é que tem alguma grande falcatrua pro meio, que eu já vou comentar aqui pra vocês o porquê disso. E o que acontece é que, à medida que vão fazendo esses experimentos, os tubarões acabam sendo do controle. Os dois principais cuidadores do tubarão, que estavam já meio apreensivos, e eles estavam simplesmente cuidando do bichinho para ser bem cuidado, para ter boas condições de vida, como qualquer animalzinho merece ter, que é o Pang Yu e o Song Li, eles acabam ficando furiosos, sendo aqueles que tentam salvar todo o pessoal e ao mesmo tempo dar um jeito de impedir aquele tubarão mutante de ficar cada vez pior. E essa é outra questão, que como ele está extremamente instável geneticamente, ele está sofrendo continuamente novas mutações, ficando cada vez maior, mais feroz, mais perigoso. Então a corrida contra o tempo não é apenas para poder pegar e evitar que ele mate cada vez mais pessoas, devore cada vez mais criaturas. A gente causa catástrofes tanto naturais, devorando vários bichos do mar, mas como devorando pessoas, inclusive na cidade, quando ele sofre a mutação para poder pegar e ficar em terra. Mas também que ele tá sofrendo cada vez mais alterações. Então, ele vai ficar cada vez mais perigoso e a catástrofe só vai aumentar progressivamente nesse meio. E como principal obstáculo, essa dupla acaba tendo a própria empresa que criou o tubarão, já que tem vários segredos científicos que eles não querem revelar, e eles têm planos próprios para o tubarão. E o que acontece? Enquanto o Song Yi, ele é muito aquele mistura de cientista de campo com herói tradicional de ação, inclusive gerando ótimas cenas da luta tanto contra o tubarão quanto de pura perseguição e sobrevivência, como temos o Pang Yu, que é o mais atrapalhado, mais debochado, meio que engraçadinho da dupla, mas isso não faz com que ele seja menos inteligente e menos dedicado a tentar pegar e ajudar as pessoas. Tanto que eu acho que esse é o maior diferencial do que a própria trama em si do filme, né? Que, como vocês viram, pega várias características, inclusive de filmes diferentes, para criar um mega filme de tubarão. Trocadilho não intencional, galera, dentro dessa história. Inclusive, mesmo o CGI do tubarão, ele é um pouquinho mais bem feitinho do que tradicional, já que não é apenas um tubarão grande, com que você vê meio de computação gráfica, mas sim, você vê que tem uma texturização lá no meio. Você viu que é criado para realmente ele parecer um monstro gigantesco, criado através da tecnologia genética mal empregada, do que simplesmente uma força atacando as pessoas. Isso é bem bacana, porque o primeiro filme do Tubarão, do Steven Spielberg, que abriu as portas para Hollywood, revolucionando todo o mercado cinematográfico, também causou um segundo efeito, que é o pessoal começando a caçar e matar tubarão, né? Inclusive, gente da produção ficou horrorizado com esse efeito, já que o pessoal não entendeu a mensagem do filme do Spielberg, né? Que era muito mais, tipo, você tem problemas com a natureza, que você tem já como catástrofes naturais, doenças, predadores e tudo mais, e um prefeito que não queria saber de nada disso, só continuar ganhando dinheiro disso, e por isso a catástrofe só ficou cada vez maior, ao invés de ajudar as pessoas, sabe?
Então, ao invés disso, botaram toda a culpa no coitado do tubarão. E aqui nesse filme, fica bem evidente, desde o início, que o grande inimigo é a corporação. Inclusive, as práticas da corporação dificultam muito eles pegarem essa dupla e conseguir dar um jeito de vez no tubarão e impedir os planos malignos por trás de tudo isso, sabe? E por que, Luiz, você falou que essa coisa de super cura é meio falcatrua? Pois bem, a gente tem que lembrar uma coisa, que uma das coisas que mais infelizmente tem falcatrua no mundo são curas milagrosas pro câncer, que o pessoal pega e fala que, não, a medicina não sabe nada, eu que sei a cura milagrosa disso tudo, mas... Só que, gente, o que acontece? Um tumor, um câncer, ele é uma coisa complexa. E o que acontece? Para o que é um câncer? O câncer é um grupo de células que está se multiplicando loucamente no corpo e, assim, perdeu o controle que o corpo tinha em cima e está drenando todos os recursos do corpo para ele. E o que acontece? Para ela fazer isso, ela precisa, fazer com que os mecanismos que o corpo usa para controlar a si mesmo não funcione. Lembre, a nossa pele continua pele, nosso olho continua olho, nosso osso continua osso e nosso fígado continua fígado, entre aspas, não fica mudando de forma loucamente o tempo todo, porque o nosso corpo vive controlando o formato e função das células. Então o câncer tem que bloquear esse sistema para ele não conseguir ser regulado. Número 2, ele tem que bloquear os mecanismos de defesa. Afinal, as células brancas, que eu já falei no nosso corpo em várias aulas passadas aqui, eles pegam e elas não conseguem atacar o câncer. Tanto que a chamada vacina para o câncer, na verdade, não é uma fórmula, é uma técnica bem elaborada que funciona para alguns tipos de casos, no qual você treina os glóbulos brancos, que são as células de defesa do corpo, para atacar o câncer especificamente. E, número 3, justamente a questão da nutrição do corpo, que a gente tem oxigênio, outros nutrientes, líquidos, tudo mais, que o tumor usa, e para isso ele tem várias mutações também que geram essa forma de você sugar recursos. E o que acontece? Tem diversos tipos de tumor, porque para cada tipo de canto que tem o nosso corpo, ele tem diferentes mecanismos para defender, para nutrir e para controlar, já que são células diferentes. Então, você tem, basicamente, para cada um dos 300 tipos de células do corpo humano, você tem uns 2 ou 3 tipos de tumores diferentes. Então, não é possível você ter uma solução universal para isso. Tanto que as primeiras coisas que foram criadas contra o câncer, que serviam contra todos, na verdade, deixavam a pessoa muito mal no início, apesar de funcionar contra o câncer, né? Então a pessoa era devastada, né? E depois, com o tempo, foram criando cada vez medicações melhores, mais específicas. Por isso que normalmente são umas 3 ou 4 combinações diferentes. Por isso que muitas vezes você pega, é muito importante fazer os exames preventivos, porque você pega lá no início, quando ele tá pequenininho, você não precisa fazer um monte de procedimento, já que você removeu todo, já que ele ainda estava pequenininho no início. Então, quando o filme escolhe usar justamente a fórmula milagrosa do câncer como forma de justificativa da mega corporação, é perfeito para realmente mostrar. Então, gente, tem uma grande falcatrua que vocês não estão vendo aí, que a gente vai revelar no resto do filme o que tá acontecendo, sabe? Eu acho muito bem elaborado isso. Inclusive, dessa questão científica, eu acho bacana porque eles não chegam a detalhar muito, inclusive porque ele é um filme mais para entretenimento no geral, né? Então ele alterna muito entre ação, terror e comédia. Esse trio fica se modificando durante o filme, mas de forma sempre dinâmica, né? Pra você pegar e sempre ficar se divertindo durante a história, mas eles sempre colocam umas bases científicas até que bem interessantes e com um certo rigor. Tá bem melhor do que o Morbius, o roteiro, coerência e base científica, inclusive, galera, esse filme. Tanto que, em um momento, né, é falado sobre um sistema de sinal que ajuda a monitorar e até mesmo controlar o tubarão, né? E que você pega, se é gabaritado de filmes de kaiju, vai dizer: nossa, isso parece com um sistema que aparece lá no Godzilla 2, Rei dos Monstros, né? E o que acontece? Aqui é similar, só que ao invés de ser um sistema sônico, tudo indica que é um sistema elétrico. Tanto que eles dão-se no início um comentário falando sobre a importância do sistema elétrico do tubarão. Por que isso? Porque tubarões, de verdade, eles possuem um órgão extra que nós não possuímos, que é capaz de ver o campo de eletricidade ao redor de pessoas, de objetos e de animais no meio do oceano, né? Então, e eles usam isso para rastrear a presa deles. Então, faria todo sentido fazer um computador ou um sistema que fizesse campos elétricos capaz de confundir ou você guiar o tubarão através dele
Estamos falando de um filme com super tecnologia, galera, para poder pegar e realizar isso. Então, outro toque interessante que é dado. E mesmo algumas coisas que parecem muito bizarras e que acaba ficando extremamente cômico, como por exemplo, a origem do DNA mutante que vai pro tubarão, faz todo sentido dentro da lógica do filme, dentro da lógica científica de uma forma mais ampla, sabe? Então, é um filme que é legal para você se divertir e depois ir buscando as referências para conhecer um pouquinho mais da ciência por trás daquilo, sabe? Então, é uma diversãozinha tranquila, sessãozinha da tarde, ou finalzinho da noite, né? Entre os 12, a partir de uns 14 anos já dá pra assistir de boa esse filme. E eu quero saber quais filmes legais de tubarões, seja gigantes, pequenos, mutantes, etc., você já assistiu. Lembrando que, lembre, tubarão não é um predador natural do ser humano, mas um predador natural como qualquer outro que existe na natureza, né? Infelizmente, muitos deles estão ameaçados de extinção, né? Então a questão não é caçá-los, mas a gente proteger e respeitar o meio ambiente, inclusive, pra gente não sofrer algum acidente envolvendo eles. A questão não é de caçar, mas de respeitar a natureza. E vocês? Coloca aqui nos comentários, compartilhe com seus amigos e até o próximo vídeo. Falou!